A Câmara Municipal de Pouso Alegre, em parceria com o Senado Federal e por meio da Escola do Legislativo, acaba de lançar a primeira adaptação da Constituição para o público infantil. O livro Constituição em Miúdos será enviado pelo Senado para todas as escolas de ensino fundamental do país. O trabalho já é considerado um marco do Legislativo Nacional em prol da educação cidadã. Para falar sobre ele, a gente recebe hoje a coordenadora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, Madu Macedo. Seja muito bem-vinda, Madu. Madu, conta pra gente como surgiu a ideia de fazer o Constituição em Miúdos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, de estar aqui mais uma vez na TV Câmara. Enfim, o livro Constituição em Miúdos nasceu de uma conversa informal entre mim e o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativos do Senado Federal, Dr. Florian. Porque a gente estava comentando a respeito de um projeto do senador Romário de colocar a Constituição nas escolas, né? E eu comentei com ele que a Constituição mesmo é uma linguagem muito densa, né? Para, de repente, crianças, adolescentes, né? Nem adulto, praticamente, vamos falar a verdade, difícil um adulto que pegou e leu a Constituição do artigo 1º até o último artigo. E comentei com ele se eu poderia, eu já tinha até um trabalho rascunhado nesse sentido. Mas é aquilo, você vai deixando, eu acho que surgiu ali a oportunidade, falei que eu tinha alguma coisa, ele falou, manda para mim, dependendo eu coloco em votação para poder ver se for um projeto interessante, por que não o Senado fazer? Enfim, começou aí e deu certo. E esse projeto ele foi viabilizado através de projeto de lei no Senado? Não, o projeto que eu digo aprovado pela gráfica, porque lá todo livro que é lançado tem um conselho, né? Para ver se pode ou não, se compensa ou não. É um conselho editorial do Senado exatamente, que abraçou o projeto para viabilizá-lo. Entendi. Exato. E assim, quando vocês, ali naquela conversa, né, quem sabe, você imaginava que esse projeto de fato ia se concretizar? Olha, a gente tem que acreditar, né, porque senão você não começa a fazer o projeto. Mas eu jamais imaginei que seria dessa envergadura. Né, a gente imaginou, enfim, a conversa foi essa, e foi uma surpresa quando ele disse que tinha sido aprovado, que realmente ia ser feito, e que todas as escolas do Brasil iriam receber. Isso foi em? Essa conversa foi em setembro do ano passado, setembro de 2014. Quer dizer, setembro de 2014. Tanto que a gente trabalhava na nossa equipe, eu, Tati, Mônica, quer dizer, foi um trabalho que a gente fez sábado, domingo, feriado. Eu não tive férias, janeiro eu tirei férias, passei minhas férias todas, porque quando você começou a pegar mesmo, foi muito trabalhoso. Porque existem pontos na Constituição que é difícil até a gente entender. Além da gente entender, ter que transformar aquilo numa linguagem mais acessível e, mais do que isso, dentro de toda uma história que a gente construiu para colocar a Constituição. Então, foi um trabalho um pouco difícil para a gente, sim, mas foi compensador. É muito interessante imaginar que a Constituição aí, ela é de 88 e, desde então, a gente nunca tinha tido um trabalho, né, com a linguagem dela para poder chegar ao público mais jovem. Exato. E a primeira coisa que chama a atenção da gente quando a gente vai ler a Constituição em Miúdos é não só a linguagem, mas o formato que vocês adotaram. É um livro ilustrado e vocês conduzem, né, ali o conteúdo, conduzem o jovem ali, né, para o conhecimento do conteúdo da Constituição através da história, né, de algumas personagens. Então, como que vocês chegaram nesse formato? Né, quem teve a ideia? Enfim, como que foi isso? Então, é o que eu te falei, eu já tinha esse formato, né? Eu já há muito tempo pensava, por que não uma Constituição? Mas é aquilo, fica no sonho, eu tinha alguma coisa rascunhado.
Então a gente reaproveitou essa forma, né? E a história, por que a gente colocou dentro de um romance? É mais agradável para ser lido, né? Do que ficar o artigo 1 e traduzir numa linguagem mais simples, artigo 2 e traduzir numa linguagem mais simples. Não era esse o objetivo, não é esse o objetivo da Constituição em Miúdos. Até porque nessa história, quando a gente colocou que, na verdade, o Henrique é um personagem que chega num lugar, ele não sabe onde ele está, encontra dois jovens, que é o Danilo e a Júlia, e nessa conversa esse Henrique vai perguntando sobre o lugar que ele está. Então ele vai conhecer como é o poder executivo, legislativo, orçamento, tributação. A gente vai trazendo esses temas da Constituição nesse bate-papo. E bacana é que no final do livro ele está sonhando. Ele é acordado pela esposa para ir na manifestação das diretas já. Né? Você conta assim o final do livro pra gente, né? Antecipa, poxa vida. Mas é muito, mas o formato é interessantíssimo, né? Porque ele envolve. Isso, mas por que isso? É exatamente para que a criança tenha essa possibilidade de ver que as coisas mudam. Porque, infelizmente, a gente escuta muito de adultos e a criança acaba absorvendo isso como uma verdade. Ah, na política nada muda, na política é tudo igual, entra ano, sai década, sai década. São aqueles chavões que permanecem. Isso. E não é verdade. Então, se o menino começar a ver que a posição do Henrique, que é de 84, diante de tudo que o Danilo e a Júlia contam para eles e vivenciam, houve um avanço, sim, na política. A cidadania teve uma abrangência muito grande, né? Tanto que o apelido da nossa Constituição é Constituição Cidadã, porque trouxe muito desses direitos. Ou seja, a mudança, sim. O mundo não é, o mundo está. Então, uma das coisas que o tempo todo a gente tentou manter é isso, gente, não é só contar numa linguagem simples o que a Constituição diz, mas trazer essa magia e essa verdade para o leitor perceber que houve essa mudança. Tem força também, né? Tem força e que houve essa mudança, que não é essa coisa imutável, não, né? E que depende muito deles essa construção. E como que foi o trabalho da equipe, né? Então, vocês ficaram de setembro do ano passado até junho deste ano, praticamente, isso, né? Isso, produzindo conteúdo. Como é que foi esse trabalho? Como que funcionou? Quem que participou dessa composição? Essa montagem da equipe foi muito prazerosa, porque só participou gente muito boa, gente que gosta de fazer esse trabalho para a cidadania, que é a Tatiana Rezende, que é da Escola do Legislativo, a Mônica Fonseca Franco, também da escola. Esse ano integrou o Matheus, que ele já chegou também, apesar do livro já ter começado, nos ajudou numa série de coisas. A Cristiane, do museu, é uma pessoa fantástica, contei para ela a ideia, ela já falou, meu marido desenha, né? Então eu falei, nossa, vê se ele não compra com a gente esse projeto e não bola aí uns personagens para os nossos projetos. O Mike, que é um escritor também, trabalha no museu, acabou ficando com a parte de corrigir o erro de português, dar uma ideia. Depois que o livro estava pronto, passou pela mão da Lívia Macedo, até a minha sobrinha, que está fazendo curso de Ciências Políticas, que acabou dando uma clareada, porque você acaba viciando no texto, né? A gente estava, todos nós, viciados, que deu uma claridade no texto. A Gislaine Boose, que até fiquei muito contente, ela ganhou agora 3º lugar no Festival de Paraty, fez a última leitura e acabou abrindo determinadas portas, a sensação que o livro estava pronto. Mas parece que a Gislaine, com um toque sempre da grande escritora que ela trouxe uma claridade, né? O texto está ótimo. Pro livro. E o Geraldo Neto, que deu toda a orientação jurídica, porque a gente não tem formação de direito, eu não tenho, então tem coisas que, será que a gente entendeu direito? É assim mesmo? Né? Então essa orientação toda foi dada. A interpretação jurídica. Isso, ele deu uma orientação muito boa, enfim, foi construído a muitas mãos, né? Inclusive dos mirins, porque cada capítulo que a gente fazia, o menino chegava, e aí, o que você acha disso? Uma adulta bacana. Essa parte que eu achei que ficou difícil. Então, quer dizer, foi construído... Foi uma construção coletiva. Em conjunto, exato. De funcionários da Câmara, de figuras de Pouso Alegre, né? Exatamente. Pouso Alegre está fazendo história dentro desse trabalho da educação cidadã, né? Verdade. Madu, a gente vai para um rápido intervalo e o Câmara Entrevista já volta.
Acompanhe a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e fique por dentro das decisões tomadas pelos seus representantes. Todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você. Todos os sábados você tem um encontro marcado com a gente, às 7 horas da manhã, no programa Educação em Foco. Além de formar alunos em toda a região, o IF Sul de Minas realiza uma série de trabalhos extraclasse. Educação em Foco, uma parceria entre TV Câmara e Instituto Federal do Sul de Minas. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Parará, para, pa, pará. Parará, para, pa, pará. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. Olá para você que acompanha a TV Câmara. O Câmara Entrevista de hoje está conversando com a Madu Macedo, coordenadora da Escola do Legislativo, sobre o livro Constituição em Miúdos, a primeira adaptação da Constituição Federal para o público infantil. Madu, gostaria que você mostrasse para os telespectadores a capa do Constituição em Miúdos. O nosso filho aí. O nosso filho. Deu trabalho, mas muito compensador, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Madu, a Escola do Legislativo, ela já é uma referência, né, nacional, né, em escolas do Legislativo, quando a gente fala de educação cidadã. E esse trabalho, eu acho que ele vem para consolidar essa posição. Queria que você contasse um pouco para a gente da trajetória da Escola do Legislativo até aqui, né? Como que ela chegou até a liderança de um projeto dessa envergadura, né? Então, conta um pouquinho para a gente da história da escola. Então, a educação cidadã dentro da Câmara nasceu em 2004, né? Quando criou o projeto da Câmara Mirim, que foi em 2004. E foi aí uma sequência, depois nasceu a Câmara Jovem, a Academia Juvenil, o projeto do PJ, que é da Assembleia Legislativa, a gente começou a participar, criou-se a Gincana do Saber, o grande debate, veio a Câmara Universitária, esse ano criamos a Câmara Pré-Mirim, a Câmara do Idoso, é aquilo. Gincana do Saber, o grande debate, são projetos que acontecem dentro da Câmara Mirim Jovem.
dentro da Câmara Então, Mirim. são discussões ali que são promovidas, Isso. né, com o intuito de debater. Até esse ano, a gincana nossa, a gente está bolando, até pela Constituição em miúdos, é a gincana regional. E porque aqui, como a gente faz aqui, é escolas, as escolas fazem a gincana interna, sai o vencedor e daqui aí as escolas disputam, né? E sai o vencedor da gincana. Aqui já foi falado sobre direitos fundamentais, história de Pouso Alegre, Estatuto da Criança, do Adolescente. Esse ano a gente vai fazer uma gincana de cidades. A gente já tem inscrito mais de 40 cidades. Até de São Paulo, estado de São Paulo, Águas de Lindóia, Socorro vai participar. Não só a nossa região, que a gente colocou o nome de gincana regional, e a gente tem gente de Ubá, de outra cidade que nos ligou há pouco, Araraquara, que vê de outro estado e outras regiões que estão querendo participar. E vai ser um projeto muito bacana, vai ser em novembro, a grande final aqui, com o apoio do Senado Federal, da Assembleia Legislativa. Então, essa gincana vai ser bem bacana. E o que eles vão discutir nisso? A Constituição em miúdos. Muito bom, muito bom. Madu, agora você contou no comecinho aqui pra gente que você já tinha a ideia do Constituição em miúdos rascunhada, né? Queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente entender melhor como que começa essa sua ligação com a educação cidadã, né? Que já vem de lá de trás, então conta um pouquinho pra gente. É uma coisa, a gente não percebe muito, porque quando eu entrei na Câmara, eu tenho 22 anos de Câmara. Eu comecei a trabalhar em 98, na Câmara em 92, no museu em 98, que eu fui para o museu. Quando eu cheguei no museu, eu já comecei a mexer, fiz um filme na época, quando Pouso Alegre fez 150 anos, chamado Pouso PA 150 anos, que conta toda a história de Pouso Alegre, e a gente usou também crianças para poder estar participando do filme. Até muito bacana que a Manu, que trabalha hoje com vocês, participou dessa edição do filme. Logo depois eu mexi com projetos de trovas nas ruas, de pintar os muros com trovas. Quando foi em 2004, nasceu a Câmara Mirim. Enfim, é uma sequência e eu adoro. Então você acaba se descobrindo nisso. Né? Não foi assim, não é igual uma vocação que fala, eu quero fazer isso. Você começa a fazer e vai se descobrindo dentro daquilo, né? E é um encontro com a gente mesmo maravilhoso. E quando você se descobriu? Olha, logo que eu comecei a trabalhar na Câmara Mirim, 2005, 2006, 2007, sabe? Aquele negócio vai crescendo. Porque você começa a perceber, assim, que apesar de muita gente achar que deve se mudar aqui dentro da Câmara, dentro da Assembleia, eu acredito que aqui seja apenas um reflexo do lado de fora. Né? E eu acho que quando a gente mudar lá fora, automaticamente muda aqui dentro. Né? Então, eu acredito muito nisso. Esses meninos que passam por aqui, a gente vê como eles saem mais interessados na vida pública, não no sentido de ser um candidato ou de se tornar um político, não isso, mas a vontade de ser um cidadão mais atuante, saber seus direitos, reivindicar, de saber a importância da vida do outro, que está lá do outro lado, porque a vida do outro lá vai me influenciar. E a gente está tudo num barco só. Né? O que acontece no bairro vizinho, eu posso morar no bairro vizinho, mas pode ter certeza que de alguma forma aquele problema vai acabar afetando o meu bairro também. Então é isso, a gente todos num barco só. E essa consciência cidadã que eu acho muito importante, mais do que aprender que cidadania é isso, é aquilo, como se fosse uma... Não, é ter sentimento de cidadania. Eu acho que a gente vai mudar esse país no sentido em que todos nós tivermos esse sentimento forte dentro de si, que o outro, eu tenho que me importar com o outro, porque através do outro eu melhoro a minha vida. Sim. Né? E, Madu, como que é hoje a estrutura da Escola do Legislativo? Hoje a gente trabalhamos em 4, a nossa equipe são 4 funcionários. Como eu te falei, é uma série de projetos que a gente tem voltada para a educação cidadã de crianças e adolescentes. A gente tem a Câmara Pré-Mirim, Mirim, Câmara Jovem, PJ. Temos a Câmara Universitária. Câmara Jovem é o Parlamento Jovem, né? A Câmara Jovem é o projeto da cidade de Pouso Alegre. Certo. Que é a Câmara Jovem, alunos do ensino médio. O PJ são alunos do ensino médio, mas já é um projeto distinto, que é da Assembleia. Que é da Assembleia, e a gente participa. Com a PUC. Isso, em parceria com a PUC, a gente não só participamos, como Pouso Alegre é regional. Além da gente participar como município, a gente coordena 10 cidades aqui na nossa região.
Entendi. E assim, o Brasil é um país muito imediatista, né? Então toda vez que a gente fala em algum trabalho educativo, a impressão que se dá é uma coisa que não produz efeito, né? Esse parlamento jovem, que efeito que produz isso? E na verdade, além do efeito que é a formação cidadã, tem sim efeitos práticos, né? Sem dúvida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desses efeitos práticos. A gente tem inclusive leis que nasceram das discussões desses jovens. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no PJ, por exemplo, teve um menino que fez a respeito de, na época era sobre meio ambiente, né? Então ele fez a proposta das moradias, né, da Minha Casa Minha Vida, ter o sistema de aquecimento solar, né, que economizaria, apesar de ficar mais caro um pouco a construção, as pessoas que vão ganhar são pessoas de baixa renda, quer dizer, tanto que ela lucraria, né, quer dizer, economizaria na luz. Isso acabou sendo aprovado com algumas modificações também, claro, com os jovens de outros municípios, e acabou chegando, né, a Assembleia mandou essa ideia para o Congresso Nacional, acabou virando lei. E não só nesse sentido, mas no sentido também da forma prática do próprio jovem, né? Porque aqui a gente vê meninos entrando super tímidos, que têm vergonha de falar. E, de repente, esse menino, ele cria uma autoestima, ele começa a falar, a discursar tão bem, a pensar. Porque, infelizmente, hoje é tudo tão prontinho, você chega na escola, a escola vai lá, te ensina matemática, português, papapá, dali você sai, dali você começa a trabalhar, sabe? De repente, você começa a questionar, mas por que é assim, não pode ser assado? Né? Então, tudo isso assim os prepara para a vida mesmo. Uma formação crítica. Isso, né? E prepara para ser cidadão, porque ser um cidadão é ter uma visão crítica da vida, né? Então, a gente prepara um indivíduo que acaba se tornando cidadão. Eu acho isso muito bacana. Acho que a parte assim que mais me deslumbra é isso. E o resto é consequência, porque onde a gente tem homens preparados, homens com ética e valores, automaticamente você vai ter uma política de valores, uma política de ética, né? Então, acho que quando você transforma o homem, você transforma o mundo. Com toda essa visão que você tem, né? Você acha que a educação cidadã, ela é o caminho para a gente tornar o país mais politizado, né? Já que o país é tão criticado pelo desinteresse, pela política. Isso. Esse é um dos caminhos? Olha, tem gente que pode me achar e falam que eu sou muito sonhadora, mas eu acredito que isso não é sonho, porque eu já estou vendo essas sementes serem plantadas, sabe? E eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo não é assim. E quem faz o mundo é os homens, é o meu comportamento somado com o seu, com o do nosso Câmara, querido Marquinho aqui. Enfim, é todos nós juntos. Quando a gente começar a tomar essa consciência e eu preocupar com você, não simplesmente porque eu sou boa, mas preocupar com você melhora a minha vida, porque o que acontece com você vai, de repente, me atingir. E a gente começar a perceber que estamos todos, o mundo é todo. Não precisa ser bonzinho, né? É questão de inteligência. De inteligência, eu sempre falo, sabe? Não é a questão, porque é ser politicamente correto, como se você fosse o bonzinho, não. Ser correto é tentar construir um mundo melhor para você e começa aí, a primeira coisa é dentro da casa da gente, depois é na escola, sabe? Isso vai ampliando. Então o homem tem que estar muito preparado. Quando você chega para enfrentar a vida ali fora, você já vem com seus valores muito reforçados e mais do que sabendo a importância desses valores para que a vida seja boa, porque você tem uma boa vida. Porque tudo a gente parte desse princípio, eu quero ter uma boa vida, você não quer? Quem não quer? E o que a gente tem que fazer para construir essa boa vida, essa vida boa, né? Então, é discussões, é trabalho, é relacionamento, é economia, né? Vamos montar, vamos construir esse mundo tudo junto, né? Perfeito, perfeito. Madu, o programa está chegando ao final, você ainda tem tempo para fazer as considerações finais. Olha, eu agradeço mais uma vez o programa, a Câmara de ter me convidado aqui para estar aqui na TV. Acho o trabalho de vocês muito bom. Por sinal, gostaria, não sei se os telespectadores já tiveram oportunidade, se não viram, vão ver em agosto. Eles até já sabem o que eu vou falar, que eles fizeram um documentário belíssimo que conta a história desde 2004 até os dias de hoje, que até a gente teve a oportunidade de assistir aqui no Plenarinho, foi muito emocionante, parabéns. Agradeço em nome da escola o carinho de vocês em montar esse documentário. E é isso, avante mesmo cidadania, conte comigo, é uma coisa que eu adoro fazer.
e os projetos vão surgindo, né? E estou com uma equipe muito boa, agradeço a Câmara, agradeço a todo mundo de repente, eu ter essa oportunidade de fazer uma coisa que me faz tão bem. Madu, a gente agradece muitíssimo a sua presença. A história da Escola do Legislativo é uma história belíssima, merece ser contada e merece ser sempre contada, né? Porque eu acho que é só o começo. A gente tem esse livro, a gente tem outras histórias ainda para contar e vamos contar ela. A gente agradece de novo a sua presença. O Câmara Entrevista fica por aqui e a gente volta na próxima semana.